Oi, turma, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana de casos, né? Então, estamos seguindo aí firmes e fortes. Semana passada a gente teve aí alguns casos em algumas situações diferentes e essa semana vamos seguindo da mesma forma. Vocês vão ver que teremos casos em locais diferentes também, UBS, em serviços de saúde, em hospitais. E também teremos casos das mais diversas doenças e condições também, certo? Pro pessoal do técnico, a gente já tá aí na metade do caminho. E pro pessoal do auxiliar, a gente ainda tá no comecinho, ainda temos mais dias juntos, certo? Então vamos lá. Vamos ver o caso de hoje. O caso de hoje é um caso muito interessante. Eu já deixei tudo anotadinho aqui dessa vez, porque eu sou meio desorganizada com lousa, né? Então muitas vezes quando eu anoto na lousa fica aquela bagunça. Então eu já deixei um pouquinho mais organizadinho para vocês e vou explicando aos pouquinhos. Então vamos lá, vamos pro nosso caso de hoje. Um caso um tanto quanto interessante, né? A gente estava conversando na semana passada, a gente falou um pouquinho dos idosos, eu sei que vocês gostam, de crianças, cuidados com criança. E os nossos cuidados hoje vão ser com uma paciente grávida, certo? Então vamos entender como é que esse caso vai se desenrolar. Então, eu tô com o caso aqui e eu vou lendo. Vocês não estão vendo, mas eu tô com um computador aqui embaixo. Então, eu vou lendo enquanto eu vou explicando para vocês. Então, vamos lá. Então, caso 6, segunda-feira. No serviço de saúde, chega para atendimento de consulta regular de pré-natal, Patrícia, 37 anos, multigesta. Então, aqui está, né, a nossa Patrícia. Até esqueci de colocar a idade dela aqui. Vou colocar aqui no cantinho. 37 anos, então vejam, é uma gravidez numa idade que já é considerada uma idade um pouco mais avançada. A gente sabe hoje em dia que a gente tem muitos recursos, né? Nós mulheres a gente pode ficar grávida na idade muitas vezes que a gente quiser, né? Mas é uma gravidez já considerada de risco por ser uma idade, né, depois ali dos 35 anos. Mas, hoje em dia, isso se dá muito bem, né? A criança nasce muito bem, então, graças a Deus, hoje em dia a gente já não tem um problema tão grande com isso. Então, Patrícia, 37 anos, né? Ela chega no serviço de saúde, então o local, serviço de saúde, para uma consulta regular de pré-natal. Então, ela tá grávida. Multigesta, 3 partos vaginais, um aborto e nessa gravidez na 38ª semana. Então ela é uma paciente multigesta, ou seja, já teve várias gestações, sendo que 3 delas foram partos vaginais. Nossa, eu coloquei um R aqui, né, gente? Vaginais. Pronto. E um aborto. E essa gravidez atual, ela tá na 38ª semana. Apresenta edema nos membros inferiores, história pregressa de hipertensão descompensada. Então eu coloquei aqui uma coisa que ela já possui, hipertensão. Ela é uma paciente hipertensiva. Vamos para os sinais e sintomas dessa paciente. Então ele já disse aqui que ela apresenta edema em membros inferiores. Então eu coloquei aqui edema em membros inferiores e eu coloquei uma escala aqui do lado, né? Godet positivo. Então aqui eu quero que vocês deem uma olhadinha no que é essa escala, o que ela significa, qual que é o grau de edema aqui nessa situação. Vocês vão ver que é um grau muito elevado. Dê uma pesquisada para vocês verem a imagem, né? Como é que é a imagem desse edema? O que será que é? Por que tá assim, né? Como é que ele se apresenta? É visível, não é visível? É só visível na palpação, não é? Então, por favor, deem uma pesquisada nisso. Além disso, a paciente chega ao serviço e solicita a verificação de pressão, né, para que seja realizada. Provavelmente ela já está sentindo alguns sintomas. Como ela é uma paciente raspa, provavelmente ela já sabe quais são os sintomas e o que possivelmente ela tem. Pois ela não se sente muito bem, ao ser questionada sobre sinais e sintomas, foi observado alteração de visão, eu coloquei aqui, oligúria, cefaleia, e ela estava com uma leve cianose labial, ou seja, os lábios estavam meio arroxeados, certo? Aí foram vistos os sinais, né, o exame físico. Então a pressão estava ali 14/9,
Proteinúria, ela fez um exame de urina, então foi visualizado proteína na urina. Altura uterina 37 centímetros e os batimentos cardíacos fetais 145 batimentos por minuto, certo? Então esse aqui é a nossa situação. Uma paciente grávida, 37 anos, com hipertensão, já com histórico de hipertensão, com alguns sinais e sintomas de hipertensão, então ela poderia estar descompensada naquele momento, por isso que ela procurou o serviço de saúde. E também estava com edema nos membros inferiores. Então, o que vocês, né? Quais serão os cuidados de enfermagem nessa situação? O que vocês fariam, né? A paciente chegou e o que vocês vão fazer, tá? Então, vocês vão me contar, a partir daqui, o que foi feito. O que vocês fariam, né, para cuidar dessa paciente, né? Vou mensurar a pressão, vou ver como é que tá, vou aferir a pressão para ver se tá ok, para ver se tá descompensada, de quanto em quanto tempo, né? Quanto tempo que ela vai ficar lá? Ela vai ficar lá por muito tempo ou é só uma medição, manda ela para casa de volta, né? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que controlar ali naquele período que ela tá ali, ela vai se alimentar? Vocês vão fornecer algum tipo de alimento, né? Vão conversar com essa paciente, lembrando ela tá grávida, né? E aí, o que vai acontecer? Uma gravidez já, né? 38ª semana. E aí, o que vocês fariam? Então é isso que vocês vão me contar um pouquinho, qual que é a assistência de enfermagem para esse caso. Um caso tranquilo, tá, gente? Acho que isso aqui é um contato que vocês vão ter muitas vezes quando vocês vão especificamente para esse tipo de serviço, ou muitas vezes no serviço, né, geral, que vocês vão receber aí diversos tipos de casos, ok? Então, boa sorte, qualquer coisa é só me chamar, tá, pessoal? Bom dia para vocês!